Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. A graça e a paz do nosso Senhor seja com a tua vida nesta manhã. Quero te convidar a adorar o nome do Senhor, a bendizer o nome daquele que é digno. Nós vamos exaltá-lo e bendizê-lo, declarar que Ele é digno de todo louvor e toda honra e toda glória. Louve o nome do Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Bom dia, graça e paz, que alegria novamente podermos nos reunir mesmo à distância para refletirmos na palavra do Senhor. O tempo que temos vivenciado não tem sido fácil, tempo de muitos entes queridos, amigos dos amigos, parentes de amigos sendo recolhidos por essa terrível doença. Tempo de luto na terra, mas para aqueles que estão debaixo da graça em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos que perseverar nos dias difíceis. Perseverar, confiar no Senhor e buscar essa direção de Deus para essa caminhada ainda rumo à Nova Jerusalém. Hoje foi um dia muito difícil, em que eu presenciei o velório de uma criança de 3 anos de idade. Talvez seja o maior de todos os dramas, o maior de todos os sofrimentos que um pai, que uma mãe possa ter. Que Deus possa consolar essa família, confortar, porque palavra de homens não conseguem trazer o consolo pela perda de um filho. Que você ore por essa mãe, é Vivian, o nome dela, que perdeu a sua filha Valentina. E eu te convido a orar como igreja, nesse dia e nesse tempo tão difícil que nós temos vivido. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor como teus filhos que são amados por Ti e pelo Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado, Senhor, porque em meio às turbulências, em meio às dificuldades, o Senhor traz refrigério, o Senhor traz consolo. A tristeza da perda de um filho, ela é incomparável, a dor é incomparável, o luto é incomparável. Por isso, derrama sobre aquela família a Tua graça, trazendo conforto, consolo, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, sobre tudo aquilo que nós temos vivenciado no mundo, em nossa nação, em nosso país, em nosso estado, em nossa cidade, dias muito difíceis, dias em que só ouvimos que mais um teve a sua vida ceifada, mas o Senhor é aquele que não perde o controle. O Senhor é aquele que está num alto e sublime trono, governando todas as nações, direcionando as nossas vidas, pois Tu és soberano sobre a terra e sobre as nossas vidas. E só em Ti confiamos, só em Ti buscamos consolo, conforto, esperança para os dias que têm sido muito maus. Por isso, que nós possamos nessa reflexão da Tua palavra, verdadeiramente abrir os nossos corações e meditarmos sobre aquilo que o Senhor requer para as nossas vidas. Nos abençoe nessa meditação em nome de Jesus. Amém.
Dentro do tema proposto para esse ano juntos, hoje nós vamos falar sobre caminhar juntos em amor, com muito amor. É um tema que às vezes nos faz vagar por diversas áreas da nossa vida, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Mas uma coisa que é extremamente importante nós termos consolidado é que amor é um sentimento, e a tratativa que eu vou dar para o amor, como um sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem da outra. Amor como doador, de doar-se. Amar é aceitar o outro por completo, sem tirar nenhuma vírgula, nenhum fio de cabelo, nada. É você aceitar. É esse amor incondicional, é esse amor que a palavra de Deus nos direciona e nos ensina a buscarmos viver quando estamos caminhando como corpo de Cristo, quando estamos no meio da nossa parentela, no meio desse mundo, no meio corporativo, é viver isso, é trazer em prática para a vida isso. Algumas pessoas confundem amor com paixão. O que é paixão? Paixão é quando você projeta na outra pessoa idealizações. Você projeta ela como uma pessoa que ela é perfeita. Você projeta que é uma pessoa que não tem nenhum defeito em nada. Você idealizou isso. E esse é o grande equívoco quando nós falamos de amor. De você tentar amar projetando o ideal, projetando a pessoa perfeita. Não é disso que eu vou tratar hoje, eu vou tratar sobre amor, doador, o amor que aceita o outro independentemente das suas limitações, das suas convicções, das suas posições, afirmações, do seu time, independente da sua condição moral, independente disso. Eu estou falando desse amor incondicional. Eu não estou falando de um amor religioso. O que é um amor religioso? É aquele quando nós estamos em Cristo Jesus, todos reunidos, e esse amor que paira e deve pairar em nós é aquele amor que ele olha como um padrão a palavra de Deus. Eu quero falar desse amor, desse olhar que Jesus nos ensina no Evangelho de João, no capítulo de número 4, quando ele fala dessa samaritana, uma mulher samaritana. E eu vou ler do verso 4 em diante, que diz assim: Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos têm ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe daria pedindo a ele que lhe teria dado água viva. Disse-lhe a mulher: O Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir esta água viva? Acaso o Senhor é maior do que o pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele disse: Vá, chame o seu marido e volte. Eu vou até aqui no texto porque eu vou me ater a algumas questões
que já bastam. É um texto muito conhecido, é um texto muito explorado em relação à empatia, em relação à discriminação, em relação à evangelização dos perdidos, em relação a uma vida de santidade, né? De restauração. Se usa muito esse texto para buscar, né, aquilo que nós temos que fazer como caridade, como bondade, como piedade em relação ao próximo. Mas o meu foco é no olhar que Jesus teve para com aquela mulher. Ele passa por tudo isso. Um coração que amou, um olhar de amor pelo perdido, por aquele que precisa ter a sua vida restaurada. Não foi um olhar discriminatório, como havia uma grande discriminação em relação aos samaritanos, que eram aqueles judeus misturados com diversas outras etnias, principalmente com os assírios, com a invasão do Império Assírio. Lá em Reis a gente pode ver isso. Então, essa relação, esse olhar sem preconceitos, esse olhar não olhando para aquilo que estava sendo feito. Jesus apontou os pecados dela, mas antes de apontar, Jesus olhou com amor, falou ali, eu tenho algo que pode mudar a sua vida, que pode transformar a sua vida. A marca de transformação no Evangelho de João, a marca que transforma a vida das pessoas, a marca da Igreja de Cristo nesse mundo tem um nome, e esse nome é amor, porque Deus é amor. Agora, como igreja, como nós devemos viver este amor nos nossos dias? Nas Escrituras, o amor aparece tanto como um atributo de Deus, como uma virtude humana, aquilo que Deus nos concede. O amor pertence tanto à teologia como à ética. O amor é uma parte importantíssima, que deve dominar como princípio e fundamento a fé cristã. É a base desse evangelho. É tão essencial que Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo de número 13, ele discorre, talvez, um dos textos mais bonitos, quando ele fala do amor. Maior do que todas as graças que você pode receber, a graça maior é você viver o amor que Deus nos ensina na tua palavra. Talvez você imagine como atributo de Deus, só o cristão é capaz de viver esse amor. O amor que Jesus tem pelo próximo, de empatia, de altruísmo, de buscar, de projetar no próximo o que ele tem para dar, para oferecer, o amor doador, é desse amor que eu estou falando, que nós como cristãos temos que buscar viver. Não é o amor que o mundo ensina, que quando vem como uma paixão, um sentimento de projetar sobre um pobre coitado, que ele pode ser socorrido com uma cesta básica só, que ele pode ser socorrido no momento de aflição, de dor, com um medicamento, com um médico. O cristão, ele vai além deste olhar. O cristão vai além de levar o socorro que ele necessita. O cristão leva o poder da palavra que há em Cristo Jesus para transformar a vida desta pessoa. É esse amor que é o solo onde brotam todas as virtudes que Paulo descreve em Gálatas, no capítulo 5, do verso 22 e 23, que é fruto do Espírito, é o amor. E qual que é esse fruto para as outras virtudes? É alegria, é paz, é paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não há condenação, não há nada que barre esse frutificar. O amor é uma marca que nos distingue como filhos de Deus. Tanto é que em Mateus 5,44 fala assim, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Por que amar os nossos inimigos? Porque eles não são os nossos inimigos, porque o nosso inimigo não está na carne. O nosso inimigo são as hostes malignas que utilizam neste mundo, que se fazem nesse mundo presente por meio da maldade, da malignidade.
Por isso que quando nós olhamos para aqueles que nos perseguem, quando nós olhamos para aqueles que nos querem mal, o nosso olhar não tem para o querer que Ele tem para as nossas vidas, mas aquilo que Deus pode fazer por esta vida, transformá-la, assim como as nossas vidas foi transformada em amor. Foi esse olhar que Jesus teve para aquela samaritana, para aquela mulher samaritana. Não foi um olhar primeiro de condenação, não foi um olhar primeiro de discriminação, não foi um olhar dizendo você não tem jeito, você não faz parte desta nação judia, hebraica, não. O olhar que Jesus teve para com esta mulher foi um olhar, existe uma possibilidade, se você quiser, de ter a sua vida transformada por um todo. Foi esse olhar que despejou sobre esta mulher esta água viva, que é o amor que Jesus Cristo nos ensina na tua palavra, no seu evangelho, e por meio desse amor nós fomos reconciliados com Deus Pai. É desse amor que nós precisamos viver, porque o amor é de Deus, é fonte, é tudo. Até o amor dos incrédulos, quando manifestado, provém do Senhor, porque é graça que Deus concede para que haja uma certa harmonia nesse mundo. Ou você pensa que vem um amor gerado por si próprio? É Deus que direciona, é Deus que governa. Agora, uma coisa extremamente importante é o amor entre nós. Quando alguém ama, deseja para o próximo o que deseja para si mesmo. Deseja o bem-estar para o próximo. Este tipo de amor nos leva a atitudes que expressam a vontade de Deus. A vontade de Cristo para aquela mulher foi: você pode ter a sua vida transformada se você beber da água que eu te der. É isso que a palavra nos ensina nessa manhã. Você pode desfrutar dessa caminhada cristã de forma melhor, com mais maturidade, se você beber dessa água que Jesus nos oferece em todos os dias, a todos os momentos, por meio do amor, por meio dessa amabilidade, por meio da mansidão, por meio do autocontrole diante da nossa natureza impulsiva. Deus nos oferece essa água viva, este amor, para desfrutarmos do fruto do Espírito. Amar é olhar e realizar pelo próximo sem receber troca. Jesus ofereceu uma água que ela jamais poderia ter comprado ou comprar em qualquer outro local ou receber de outra pessoa. Muitos, pelo contrário, às vezes querem amar, mas querem o mal também. Mas Deus nos ensina que o mais importante quando nós amamos é que todas essas barreiras devem ser rompidas. Este olhar de Jesus nos faz buscar no próximo, que é o nosso irmão em Cristo Jesus, no próximo, que é a nossa família, os nossos entes queridos, que muitas das vezes, por falta desse fruto do Espírito de Gálatas 5, 22, 23, nós incorremos em erros e pecamos contra o Senhor. Recebemos um amor para praticarmos desse amor, para proclamarmos a salvação em amor, para buscarmos convivência no nosso lar, na nossa casa, na nossa igreja, em amor. O mundo em que vivemos hoje não é um mundo que Deus tem para o seu povo. É o mundo que Deus tem tolerado soberanamente, que Deus tem direcionado. Este mundo que até de certa forma nós gostamos e desfrutamos pela graça de Deus de caminhar nele, não é o que Deus tem para as nossas vidas. Um mundo egoísta, um mundo avarento, um mundo pautado pelo orgulho. O amor que Deus tem para as nossas vidas vai muito além disso. Deus ama a todos que nele habita e propõe a reconciliação por meio de Jesus Cristo, como aquele que criou os céus e a terra.
Em 1 João 4,8 é bem específico quando ele fala: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Somos conduzidos por esse amor de Deus, de Jesus. Esse amor é uma força dinâmica de toda a criação, bem como a origem, a autenticidade da bondade que nós devemos proclamar, que nós devemos viver. E nós cristãos temos que, em alguns momentos, refletir até que ponto nós temos vivido esse amor que Jesus nos ensinou e nos demonstrou como para com essa mulher samaritana. Sem amor é impossível conhecer o verdadeiro amor que Deus tem para nós desfrutarmos. Essa vida em amor, essa vida em comunhão, é impossível de ser vivida sem amor. Parece que quando nós falamos de amor, parece algo inatingível, entre pessoas falhas, entre nós que somos falhos, limitados. Parece algo às vezes muito genérico, como se amar fosse simples ações de bondade para com o próximo, mas vai muito além disso. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, no capítulo de número 13, que vai muito além de uma bondade ou de uma ação de espontaneidade. Paulo nos descreve assim: o amor, em 1 Coríntios 13, no verso 4. Vamos ler de 1 a 4. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. É esse amor, irmãos, que nós precisamos viver. Ele não é algo inatingível. Ele não é algo do mundo das ideias. Ele não é algo da filosofia. Ele é algo real para as nossas vidas, porque aquilo que nos direciona é o Espírito Santo de Deus. João capítulo 14, no verso 12, ele fala desse amor que devemos desfrutar em comunhão com Deus e com o meu irmão. Todo o Evangelho de João você vai ver diversas citações sobre o amor. Deus é amor. O que isso implica? Implica que Deus é justiça, Deus é bondade, Deus é verdade. E todas essas são norteadas pelo amor. Às vezes você pode imaginar que os juízos de Deus se baseia no amor, mostra aos homens, por quê? Mostra os seus descaminhos. É por amor que Deus mostra quando nós estamos caminhando em locais que não deveríamos caminhar, quando nós estamos agindo como nós não deveríamos agir. O juízo de Deus no tempo da graça, ele opera através do amor. A primeira mostra disso é quanto ele nos mostra quando nós estamos incorrendo em falta em relação àquilo que a palavra nos ensina. Ele nos mostra quanto custa o erro da escolha errada. Porque o Espírito Santo de Deus direciona as nossas vidas. No segundo momento, ele nos mostra o próprio erro.
para que num terceiro momento, em seguida, Ele modifique a nossa mente acerca do que nós queremos e acerca daquilo que Deus quer das nossas vidas. Romanos 12 fala que nós precisamos ter uma mente renovada, transformada. Aquilo que ficou para trás, aquilo que não provém do Senhor nas nossas vidas, precisa ser, ao longo da nossa caminhada, sendo deixada para trás. E a nossa mente precisa ser transformada pelo mover de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para que nós possamos verdadeiramente viver esse amor, conviver em amor. Sabe o que eu acho interessante? Que quando você vai para a história da igreja, quando você vai lá para Atos, você vê lá em Atos 2, aquela igreja que repartia, às vezes você pensa que ele vendia tudo e todo mundo vai viver junto esperando Jesus voltar, não. Eram cristãos que passavam por ali de diversas regiões, em que se eu tivesse 3 ou 4 pares de sapatos, se eu tivesse 5 quilos de arroz lá da época, ou qualquer outro tipo de alimento da época, de pão, eu dividia isso com o meu irmão, como se eu mesmo estivesse precisando deste alimento, para com aquele que necessitava naquele momento. Sabe o que tem nos faltado como igreja de Cristo nesta geração? É esse amor que atrai. A igreja é o local aonde nós devemos mais e com maior intensidade, a igreja e os nossos lares, buscarmos viver esse amor de Cristo. Se os nossos vizinhos, se a nossa parentela que ainda não foi convertida, ela conseguir enxergar esse amor que Jesus nos ensina na tua palavra, esse amor incondicional, sem restrições, esse amor de olhar de transformação, transformador, que muda o status de vida após a morte dessa pessoa, com certeza nós atrairíamos muito mais pessoas para o reino de Deus. Sem palavras, atrairíamos só por meio das nossas ações e dos nossos testemunhos. O amor é o maior de todas as virtudes. Por isso que ele é a base para que nós frutifiquemos. Frutifiquemos em alegria. Aonde tem amor, tem alegria. Aonde tem amor, tem paz, mesmo em tempo de pandemia, em tempo de dificuldades, em tempo de deserto, em tempo de dificuldades financeiras, há paz e há alegria onde há amor. A bondade em meio à tristeza, quando há amor. A fidelidade num mundo infiel, quando há amor da parte de Deus e da nossa parte. A mansidão, quando há amor. Há domínio próprio, quando há amor. Mas infelizmente, a natureza do pecado ainda habita em nós. E a nossa alma egoísta, às vezes, numa fase, numa caminhada ainda de santificação por completo, e só depois da morte nós veremos isso, cometemos muitos erros, muitos equívocos. Mas nós não podemos nos esquecer que o exercício do amor é prova de maturidade e espiritualidade cristã. Aquele que nasceu de novo, aquele que teve um encontro verdadeiro com Jesus, ele tem que ter lampejos, ele tem que ter fagulhas desse amor de Jesus pelo próximo. Ele tem que ter fogo no seu coração, desejo no seu coração de viver esse amor em comunhão com os irmãos, com a família, com os amigos. Não é possível ser cristão, ser regenerado, ter um encontro verdadeiro com Jesus e não frutificar em amor, em virtudes, em bondade, em amabilidade, que é o fruto do Espírito. Nossa fé não é pautada só pelo conhecimento lógico, racional. A nossa fé é pautada por ações de vida, de vivência,
de prática daquilo que nós professamos de forma cognitiva, lógica e racional. Não existe uma fé só de conhecimento, irmãos. Porque se existisse só uma fé de conhecimento, a ação do Espírito Santo de Deus ao longo da história não teria arrebanhado gerações e gerações para o reino de Deus. Porque o reino de Deus é formado por aqueles que são transformados, moldados por um Espírito que muda esta natureza dominante, que é a natureza do pecado, por uma natureza espiritual que provém do Senhor e do Espírito Santo. É necessário a prática desse amor, a começar por mim, a começar por nós como igreja, a começar por essa igreja situada nos 4 cantos da terra. Crescer, amadurecer no amor que a palavra nos ensina. O que está por detrás desse amor é o Espírito Santo. Não há vida desconectada, vida cristã desconectada desse amor que Jesus nos ensina na palavra. Ele olhou para aquela mulher samaritana. Ele sabia de tudo que ela fazia. Mas o discurso dele foi: eu tenho uma água, de que quando você beber, nunca mais você terá sede. É a água que nós já bebemos, é a água viva, é a água que transformou as nossas vidas um dia, é a água que foi bebida pela primeira vez, é o primeiro amor do contato, da conversão com Cristo Jesus. Esse amor, como quando Paulo fala, não pode ser perdido. Esse amor que é advertido na igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, não pode ser perdido. Porque eu posso fazer tudo, boas obras, bom louvor, boa orquestra, bons templos, templos suntuosos, templos muito lindos, maravilhosos. Se não houver amor, é uma obra morta, feita por homens e não a ação do Espírito no meio desta geração da nossa igreja, pautada e localizada nessa geração. Amor é fundamento básico para aqueles que tiveram um encontro com Jesus. Amor consiste no interesse pelo seu semelhante, como se você buscasse para você mesmo. Amor, tudo suporta, tudo espera. Amor sofre por aquele que não tem a mesma compreensão que você tem. Amor perdoa. Amor não busca aquilo que me interessa, mas busca aquilo que interessa a todos. Desfrute desse amor. Desfrute do fruto do Espírito que esse amor tem como fundamento em nossos corações. Tem um pensador que diz o seguinte: amor é símbolo da eternidade, apaga todo o senso de tempo, destruindo toda a memória de começo e todo o temor de um fim. Vamos fazer uma tradução? É o símbolo da eternidade. Cristo foi até a cruz para que nós tivéssemos a vida eterna. Ele apaga toda a memória de um começo e o temor de um fim. Nem a morte nos separa do amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há temor pelo fim, mas é necessário amar para ser amado. Se você quer ser amado, ame primeiro. É difícil, porque a nossa natureza é complicada. A minha natureza é complicada.
mas eu tenho buscado. E você também pode buscar, viver esse amor. Esse amor doador. Esse amor que aceita o próximo, independentemente de como ele esteja, de como ele é, das suas ações e das suas atitudes. Ame e não projete idealizações no próximo. Eu vou orar e depois nós vamos louvar ao Senhor, encerrando. E que Deus fale ao seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia, e que nós possamos desfrutar desse amor, nos fortalecer nesse amor, frutificar como fundamento para as virtudes daquilo que o Senhor requer das nossas vidas, em relação ao próximo, em relação ao Senhor, amando acima de todas as coisas. Nos perdoe, me perdoe, Senhor, pela falta de amor, pela falta de viver esse amor da Tua Palavra. Nos ajude a reencontrarmos esse caminho do amor. Nos fortaleça para vivermos este amor. E que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está com a grande família sonhou irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está com a grande família sonhou irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Muito mais do que o homem já viu. Juntos, juntos
Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Deus abençoe a tua vida. Tenha uma semana de bênção, de vitória, em nome de Jesus. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.